Se você tem uma dívida com o banco, muito cuidado. Não renegocie sua dívida com o banco antes de ver esse vídeo. Se você está devendo um pouco mais de 100 mil para o banco, muito cuidado. Vai chegar um momento em que o seu gerente vai te ligar e vai falar assim, olha, a sua dívida aqui, ela está um pouco mais de 100 mil, ela vai ser levada para votação no comitê e nós vamos precisar fazer uma renegociação, uma repactuação dessa sua dívida. Eu consigo diminuir os juros dela e diminuir o valor da parcela. Tudo que a gente precisa fazer é colocar um imóvel em garantia. E é aí que você precisa tomar muito cuidado. Hoje, o número de contratos com garantia de alienação fiduciária de imóveis tem aumentado muito, exponencialmente. Então esse número está muito maior do que as hipotecas de imóvel. Os dois são ruins. A diferença de um para o outro é o seguinte. Na hipoteca, o imóvel ainda é seu, só que ele fica com a garantia no banco, é verbada essa garantia lá na matrícula. Agora, na alienação fiduciária, esse imóvel deixa de ser seu, ele passa a ser do banco e você tem apenas a posse desse imóvel, o que é muito mais fácil para o banco conseguir retomar esse crédito depois e recuperar esse valor perdido. Dados recentes mostram que em contratos que têm alienação, as chances do banco recuperar aquele valor um pouco mais de 98%. Isso significa que para ele é muito vantajoso que você coloque o seu imóvel em garantia e você não conseguindo pagar, esse imóvel ele é levado para leilão. E qual que é a diferença desses dois procedimentos? Na hipoteca, quando o banco ele coloca o imóvel como garantia, mas ele continua sendo seu, ele precisa passar por uma execução. Eles precisam entrar com um processo de execução para poder pegar aquele bem. Aí vai passar pelo processo de penhora e de leilão normalmente, por ele já estar em garantia. Mas precisa da existência de uma ação judicial para poder pegar esse imóvel. Já na alienação fiduciária é diferente. Se você atrasa uma parcela, por exemplo, o banco ele pode notificar você para pagar em até 15 dias, para fazer a purgação da mora, que é pagar o que está atrasado. E se você não paga, você recebe a segunda notificação informando que vai ter o leilão desse imóvel. E todo esse procedimento ele acontece extrajudicialmente, por meio de um cartório. E ele não precisa judicializar, entrar com um processo de execução para poder pegar essa garantia. Qual que é a vantagem aí? Esse processo de alienação, de consolidação do imóvel, ele dura um tempo muito menor do que um processo judicial. Um processo judicial pode se levar meses ou até anos para ele poder conseguir pegar esse imóvel. Já um procedimento de alienação fiduciária pode levar semana ou meses para você perder esse imóvel. Esse é o primeiro ponto que você precisa se atentar na hora de fazer uma repactuação de dívida com o banco. O segundo é justamente os juros. Pensa comigo, você fez lá um contrato original que, vamos supor que você pegou 50 mil com o banco. Hoje essa dívida com juros daquele contrato ela está em 100 mil. O que vai ser essa repactuação de dívida? Você vai confessar que você deve 100 mil para o banco, daquele juros lá inicial, e nessa repactuação eles vão te passar que o juros vai ser menor do que o primeiro. Só que eles vão pegar esses 100 mil, que é o que você estava devendo lá, vão atualizar, você vai confessar esses 100 mil e vão acrescentar os juros remuneratórios em cima disso. Provavelmente vai ser menor do que o primeiro contrato, mas vai ser calculado em cima do valor total desse primeiro contrato que você estava devendo. E você vai confessar essa dívida colocando como o imóvel em garantia. Ou seja, a chance disso ficar impagável ou duplicar ou triplicar o valor da sua dívida é muito maior. Porque o valor da sua parcela vai ser maior, o valor do contrato vai ser maior, com os juros menor. Então vai ficar um pouco disfarçado essa repactuação. Ah, mas ele está sendo bonzinho comigo, o gerente está me ajudando e colocando um juros menor. Ele está colocando juros menor porque você está colocando um imóvel de garantia. E geralmente os bancos fazem um juros menor quando você coloca um imóvel com uma alienação ou uma hipoteca. A terceira questão é que para alguns casos de financiamento acontece a desvirtuamento de cédula. Como que funciona isso? Vamos supor que você é um produtor rural, foi lá e fez uma cédula rural pignoratícia. Essa foi a sua primeira, que originou a dívida original que você tem. Você vai lá com o banco e faz uma repactuação. Ele vai falar, olha, eu vou diminuir os juros, vou te dar uma carência aqui, vou prorrogar um pouco essa dívida para você não precisar pagar agora. Daí a gente faz uma repactuação. E nessa repactuação, deixa de ser uma cédula rural pignoratícia e passa a ser uma repactuação qualquer. Qual que é a diferença de um de outro? Nesse contrato original, o fundo, muitas vezes, ele vem do próprio governo. Nesse daqui, nessa repactuação, o fundo passa a ser um fundo chamado recurso próprio, que é um dinheiro que sai do próprio banco. Ou seja, esse dinheiro não vai sair do bolso do banco, mas o banco vai assumir esse risco. Qual que é a desvantagem aqui? É que quando você tem um fundo do governo, você tem as vantagens do produtor rural, que é a própria lei daquela cédula. O que geralmente protege o produtor rural em casos de inadimplência, com prorrogação rural, alagamento, esse tipo de coisa. Já que
você fica à mercê do banco, deles aceitarem ou não a sua proposta de prorrogação quando você precisar. Então esse é um risco muito grande que você corre na hora de fazer uma repactuação de dívida com o banco. Você pode colocar o seu imóvel em risco, desvirtuar a cédula, perder aqueles direitos que você tinha anteriormente e até triplicar o valor dessa dívida. Então sempre que o gerente te oferecer essa saída, toma muito cuidado, se atenta aos detalhes e busque entender qual que é a vantagem do banco nessa proposta. Ou você pode acabar entrando num problema muito maior do que aquele que você estava tentando resolver. E se você gostou desse conteúdo, já clica aqui embaixo para se inscrever e receber mais vídeos como esse. Um abraço!